O Rio Grande do Sul, nesse final de semana, duas marcas importantes relativas à vacinação contra a Covid-19. Da população vacinável do estado, ou seja, o público acima de 18 anos, que é considerada a população vacinável pelo Ministério da Saúde, 50,3% das pessoas receberam já a primeira dose no estado. Então, passamos levemente da metade da população vacinável tendo recebido a primeira dose. Considerando a população, ainda a população vacinável com segunda dose, ultrapassamos os 20,1% da população vacinável tendo recebido a segunda dose. Então, 1 em cada 5 moradores do Rio Grande do Sul acima de 18 anos está vacinado com a segunda dose. É um número ainda modesto diante da meta necessária de 70% para a efetiva imunização, a imunização coletiva, né? Aquela que pode dar a segurança, como a gente já está verificando na Europa, nos Estados Unidos, no sentido de retomarem atividades públicas, presença de pessoas em atividades esportivas, atividades artísticas, enfim, a um retorno a uma normalidade, até abdicando, às vezes, do uso de máscara em algumas dessas atividades, algumas dessas aglomerações sociais tão costumeiras e, por enquanto, ainda não permitidas aqui no Brasil, por causa dessa insuficiência de imunização. Então, são 50,3% da população acima de 18 anos com primeira dose, 20,1% da população acima de 18 anos com segunda dose. Considerando a população residente no Rio Grande do Sul, o total de moradores, são 39,8% com primeira dose e 15,9% com segunda dose. Existe a possibilidade, havendo quantidade de vacinas maior, de a vacinação também após a chegada aos 18 anos, que é a meta, né, das pessoas com 18 anos ou mais, também haver a vacinação de adolescentes de 12 anos até 18. Existe um estudo sobre vacinas da Pfizer que mostram efetividade de imunização também para a população mais jovem, então entre 12 e 18 anos. Isso é algo que avança até o final do ano. Apesar disso, os especialistas, infectologistas de todo o país, as entidades médicas continuam ressaltando a necessidade de cuidados, dos cuidados preventivos, o uso de máscara e a higiene das mãos com lavagem ou álcool gel, e o cuidado para que não se crie uma falsa sensação de segurança com a vacinação, com o avanço da vacina, levando à negligência dos cuidados. E os dados de internação mostram exatamente este quadro. A idade média das pessoas internadas por Covid no país está em 52 anos e meio. Ou seja, a população mais idosa diminuiu o número de internações, que teve a prioridade de segunda dose, bem como alguns grupos prioritários, como, obviamente, os profissionais da saúde, o primeiro grupo prioritário a receber a imunização completa, e outros, como as pessoas com comorbidades. Embora ainda nesse grupo de comorbidades, alguma coisa dos idosos e outros grupos prioritários, como gestantes e puérperas, ainda estão em torno ali de 60% a 70% das pessoas vacinadas. Muita gente desses grupos não foi procurar a segunda dose, por exemplo, é algo que as entidades médicas alertam e convocam para que completem o seu esquema vacinal e fiquem efetivamente tão seguras, imunizadas contra a Covid. Lembrando sempre que a vacina, ela mostra efetividade, mas ela não impede a contaminação, ou seja, a pessoa pode contrair o vírus mesmo vacinada. O que vai acontecer é uma diminuição muito grande dos sintomas se a pessoa se contaminar. Em primeiro lugar, há muito mais dificuldade de se contaminar, muito mais se evita a contaminação com muito mais efetividade do que sem a vacina. Mas, em havendo a contaminação, os sintomas acabam sendo bem atenuados e o risco de morte
também quase que nulo para quem estiver com a segunda dose, então, da vacina. Mas lembrando que a pessoa ainda pode portar o vírus e, portanto, contaminar alguém que não esteja vacinado, por isso os cuidados, mesmo para as pessoas que já receberam as aplicações, seguem sendo válidos. E, por fim, a vacina também demonstra efetividade para as variantes encontradas no país, como a P1 e aquela variante britânica, porém, com relação à variante Delta, que é a variante indiana que está chegando no país, ainda há uma necessário estudo, uma exploração maior sobre o quanto que as atuais vacinas conseguem efetuar a contenção, porque a carga viral e a potencialidade de contaminação desta variante do coronavírus é maior do que das anteriores. Mas a ciência segue fazendo seu trabalho, segue estudando, é algo constante e cabe ao restante da sociedade fazer a sua parte, então, colaborando com a ciência, com os aspectos científicos. Afinal, saúde pública é um direito, mas também é um dever de toda a sociedade. Por hoje é isso, então, Márcio, desejando uma excelente segunda-feira a todos, uma ótima semana. Retornamos amanhã, terça-feira, às 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.